Pensa só, dentro do nosso corpo existe uma verdadeira orquestra hormonal, um sistema mestre que comanda um dos nossos processos biológicos mais essenciais, a reprodução. E hoje a gente vai entender direitinho como essa sinfonia super complexa é conduzida, desde o cérebro até os seus destinos finais. É que, se a gente parar para pensar, o que será que governa o nosso relógio biológico da reprodução? Que força é essa que comanda os ciclos, sabe? Aqueles altos e baixos dos hormônios com uma precisão que é impressionante. A resposta, olha, está numa cadeia de comando super elegante. Para a gente desvendar esse mistério, vamos seguir a jornada de um sinal. A gente começa com o eixo mestre, o centro de tudo. Depois, vamos lá para o comando central, no cérebro, para ver de onde sai a primeira ordem. Daí a gente segue os mensageiros da hipófise, vê a resposta das gônadas, que é onde a ação acontece, e por fim, a gente fecha com o ciclo de comunicação. Bora lá! Ok, então vamos lá. Primeiro, o eixo mestre da reprodução. A gente precisa conhecer o sistema de controle como um todo antes de mergulhar nos detalhes, né? Esse é o protagonista da nossa história de hoje. E a resposta para aquela pergunta do início é esta aqui: o eixo hipotálamo hipófise gonadal. A gente pode chamar pela sigla HHG. É basicamente uma via de comunicação hormonal com 3 níveis e é ele o grande regulador dos ciclos reprodutivos. Olha só, esse aqui é o nosso mapa. Esse diagrama é ótimo porque mostra toda a cadeia de comando que a gente vai explorar. Dá para ver direitinho a conexão, né? O cérebro lá em cima, a hipófise logo abaixo e depois as consequências disso tudo nos ovários e no útero. É tipo um efeito dominó. Uma etapa leva a outra. Bom, se a gente está falando de uma orquestra, ela precisa de um maestro, certo? Então agora a gente sobe até o cérebro, para o comando central, para descobrir onde tudo começa. É aqui, no hipotálamo, uma região bem pequena do cérebro, mas olha, super poderosa. Ele funciona como o grande centro de comando. É dali que sai a primeira ordem, o sinal que dá início a toda a cascata de eventos. E que ordem é essa? É um hormônio com um nome comprido. Hormônio liberador de gonadotrofinas. A sigla é GNRH. Para facilitar, dá para pensar no GNRH como se fosse um e-mail, sabe? Um comunicado que sai da chefia e vai para o próximo nível de gerência dizendo, ok, pode começar. Ok, a ordem do maestro, o GNRH, foi enviada. Agora, quem é que recebe essa mensagem? É a vez dos mensageiros da hipófise, a nossa estação de retransmissão hormonal. Então, a hipófise, que fica logo abaixo do hipotálamo, recebe aquele sinal do GNRH e o que ela faz? Ela responde liberando não só um, mas 2 hormônios super importantes na corrente sanguínea. E esses são os 2 mensageiros, FSH e LH. O mais legal aqui é a divisão de tarefas. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o nome já dá uma dica, né? Ele estimula o desenvolvimento dos folículos lá nos ovários. Já o LH, o hormônio luteinizante, tem um papel, digamos, mais dramático. Ele é o gatilho da ovulação e também estimula a produção de progesterona. São 2 mensageiros com missões diferentes, mas que trabalham em perfeita sintonia. Certo, os mensageiros foram liberados. E para onde eles vão? Agora a gente chega na resposta das gônadas, o lugar onde a ação realmente acontece. É aqui que os sinais se transformam em ação biológica de verdade. Olha que incrível essa imagem. Pode parecer complexa, mas ela mostra uma coisa fantástica. Bem no comecinho do desenvolvimento, as gônadas são indiferenciadas, ou seja, são um projeto meio neutro. E é a orquestra do eixo HHG, junto com a genética, claro, que vai dizer o que elas vão virar. Testículos, como a gente vê na esquerda, ou ovários na direita. É um baita exemplo do poder desse sistema na nossa biologia. Agora vamos trazer isso para um exemplo prático, o ciclo menstrual. Toda essa conversa hormonal se manifesta naquele ritmo que a gente conhece, de mais ou menos 28 dias. E como dá para ver aqui, cada fase tem um objetivo super claro, preparando o corpo para uma possível gestação. E esse gráfico mostra essa coreografia hormonal em ação. Olha só o pico de LH ali por volta do dia 14. É exatamente aquele gatilho que a gente falou que causa a ovulação. E repara também como o estrogênio e a progesterona sobem e descem, respondendo a esses sinais e preparando o útero. E uma coisa que é fundamental entender é que o que acontece nos ovários não é um evento isolado. Muito pelo contrário. Como a fonte destaca, a atividade cíclica do ovário está totalmente ligada às mudanças no útero. É um sistema integrado. Então, até agora, a gente viu a informação descendo, né? Do cérebro para baixo.
Mas como o maestro sabe se a orquestra está no tom certo? Como o corpo evita que tudo isso saia do controle? É aí que entra a parte mais genial do sistema, o ciclo de comunicação, o famoso feedback. Pois é, o sistema se autorregula. Isso significa que não é uma rua de mão única. Os hormônios que foram produzidos lá nas gônadas, o estrogênio e a progesterona, eles enviam sinais de volta para o cérebro. É como se eles dissessem: "Ei, já temos o suficiente por aqui." E isso permite que o sistema se ajuste. E quer um exemplo prático disso? Contraceptivos hormonais. Eles são a prova de como esse feedback funciona. Ao introduzir hormônios de fora, o que acontece? O cérebro é meio que enganado. Ele acha que os níveis já estão altos. Com isso, ele para de mandar GnRH e a hipófise para de mandar FSH e LH. E o mais importante, sem aquele pico de LH, a ovulação não acontece. Simples assim. No fim das contas, o que a gente tem é uma conversa hormonal constante, super elegante. Um diálogo entre cérebro e gônadas que não só rege a reprodução, mas também mantém todo o equilíbrio do corpo. É isso que mantém tudo funcionando direitinho. Então, fica claro que esse eixo é um dos sistemas mais inteligentes do nosso corpo, né? Mas isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se tudo isso depende de uma comunicação perfeita, o que acontece quando essa conversa falha? Quando há ruído na linha?